Nós, brasileiros, temos que aceitar a tradição de muçulmanos de se casarem com meninas menores de 10 anos. Não é pedofilia, é um costume islâmico. Essa frase foi colocada, atribuída ao deputado Jean Willis. E isso aconteceu no dia 9 de agosto de 2017. Porém, procurando um pouco sobre essa informação, segundo a revista Fórum, Jean Willis fala sobre essa questão e diz que, lógico, que é uma farsa, que foi mentira e que as pessoas que estão publicando ou recompartilhando essas informações, ele vai processar, inclusive entrar em contato com os empregadores dessas pessoas para que medidas sejam tomadas. Inclusive na revista Fórum diz até que 2 pessoas foram demitidas por estarem envolvidas com essa questão. Essa postagem coloca na conta do islamismo algo que é tradição, por exemplo, nos Estados Unidos. 50 estados dos Estados Unidos ainda aceitam casamento de crianças. Não determina uma idade mínima para o casamento de crianças. Essa postagem ela já foi mais do que comprovada que é uma postagem fake, dá para você perceber que é uma montagem muito porca feita e para quem tem um mínimo de olho clínico consegue identificar isso. Inclusive consta no site do boatos.org, que é um dos sites que são bem aclamados na busca de informações verídicas. Para você que não sabe, o casamento pedófilo, o casamento com crianças menores de 10 anos, é uma realidade em vários países, de tradição muçulmana, de tradição hindu e de tradição cristã. Como já falei, nos Estados Unidos ainda não se determinou uma idade mínima para o casamento. Apenas em 2 estados, se eu não me engano, é que se determinou que o casamento pode ser feito com meninas de 13 anos e com meninos de 16 anos. Para vocês terem uma ideia, só em 2015 que o país Malawi, na África, decretou que o casamento só poderia ser feito com pessoas acima de 18 anos. Só em 2015, isso foi ontem praticamente. A ONU e a Unicef têm como meta até 2030 extinguir os casamentos pedófilos, os casamentos infantis. E para você que mete o pau na ONU, na Unicef, saiba que é para isso que ela existe. Ela existe para garantir os direitos humanos. E não são só dos direitos que vocês acham que é dos criminosos, mas das crianças, dos adolescentes, das mulheres, enfim, das minorias. A resposta da Loura Reaça sobre matar homossexuais não foi encontrada dentro do Twitter, o que me leva a crer que essa postagem é tão fake que, por não ter existido, também não houve resposta. O problema é que essa postagem está sendo divulgada de uma forma tal para ridicularizar uma questão que é muito séria. Porque quando se coloca aqui, então vamos aceitar que matem homossexuais porque é cultura islâmica, isso reforça o entendimento de que tudo bem o Estado Islâmico matar homossexuais, tudo bem o Estado Islâmico matar, sei lá, meninas, tudo bem o Estado Islâmico matar cristãos, tudo bem, né? Não está tudo bem, o Estado Islâmico não tem que matar ninguém. Pessoas não deveriam ser mortas só porque elas são o que são. Existem vários estudos apontando e demonstrando a violência contra os grupos LGBT. Na descrição do vídeo eu vou deixar pelo menos 2 falando sobre essa questão, mostrando em números a quantidade de pessoas mortas, principalmente de pessoas trans mortas. Tá? Isso vem de uma questão muito simples. Ignorância, falta de instrução e de educação. É a mesma ignorância do cara que diz assim: eu não tenho nada contra os homossexuais, mas se eu vi 2 bigodudos se beijando na rua, se você diz que é a favor de algo, mas esse mas está dizendo que você não é a favor de algo, você não concorda com esse algo. Então pense bem antes de usar seu português. Tem mais uma coisa: atribuir todos esses males aos grupos muçulmanos é um erro grave. Dizer que só nas cidades, só nos países de cultura islâmica tem casamento infantil, tem homicídio de homossexuais, é um erro muito grave. Veja, não é nos países que impera o Estado Islâmico que existe a maior quantidade de mortes de pessoas trans. É no Brasil, um país de maioria cristã. Vale lembrar também que um pequeno grupo não deve representar o todo. O Estado Islâmico, como célula terrorista, Al-Qaeda, Hezbollah ou qualquer um desses, não devem representar o grupo de todos os muçulmanos. Existem muçulmanos que não são terroristas e existem muçulmanos que não são extremistas. E colocar tudo na conta dos muçulmanos
é o mesmo que colocar na conta dos cristãos a morte de 6 milhões de judeus no Holocausto. Esses pontos que eu falei agora foram apenas sobre a postagem em si, sobre o Twitter, você pode ver aí. Agora vamos aos comentários que eu vi a respeito dessa postagem. São comentários de pessoas próximas aqui e que eu achei melhor colocar num vídeo do que escrever e perder muito tempo escrevendo. Então eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa me trouxe a esses resultados. Alguém disse: ele pode até não ter tweetado isso, porém ele é igualmente pervertido nesse sentido. Ele defende ideologia de gênero e a mudança de sexo para crianças e adolescentes. Ok, vamos primeiro trabalhar da seguinte forma. Ideologia de gênero, em todos os meios em que eu busquei, é colocada dessa forma, na verdade, cunhado por um grupo de conservadores religiosos lá na década de 70, 60, e que pegou de forma como se fosse uma ideologia de fato, quando na verdade essa área de conhecimento, por assim dizer, não é uma área de conhecimento, mas essa parte do conhecimento, na verdade, se intitula de teoria de gênero. E aí eu pergunto, você sabe a diferença entre ideologia e teoria? A ideologia é um conjunto de ideias, aquelas mesmas ideias que você pode ter a qualquer momento do dia. E basta você encontrar pessoas que estejam alinhadas às suas ideias e você pode construir um grupo ideológico. Você pode, por exemplo, achar em algum momento do dia que a Terra é plana. Encontrar pessoas que também tiveram essa mesma ideia. Isso pode ser convertido num sistema ideológico. Teoria demanda uma observação de fatos, demanda uma observação da realidade, demanda hipóteses. E tudo isso tem que ser palpável, tudo isso tem que ser real, tem que ser observado. Isso retroalimenta um sistema infinito de buscas de possibilidades e de hipóteses. Se algo não responde à sua hipótese, você deve melhorar a sua hipótese ou descartá-la. Se algo não correspondeu aos seus estudos, você deve voltar ao ponto zero e refazer todo o seu estudo. Isso é teorizar, isso não é ideologizar. Voltando, fui matar uma barata. A ideologia de gênero, na forma com que ela se apresenta, é um erro, porque ela se apresenta na forma de que o gênero é um construto social, quando na verdade o gênero é um construto biológico. Você pode nascer menino, se desenvolver menino, mas ter desejos de menina. Isso é totalmente natural. Os seus desejos, os seus sentimentos, as suas sensações serão desenvolvidas por um conjunto de fatores internos biológicos, como por exemplo a presença de hormônios. Existem muitas pessoas que gostam de chocolate. Existem outras pessoas que não gostam de chocolate. Tem pessoas que têm verdadeira ojeriza por chocolate. Essas pessoas que gostam de chocolate não gostam porque a sociedade capitalista, opressora, fez com que ela gostasse de chocolate para comprar ovos de Páscoa. Não. Essa pessoa gosta de chocolate porque ela gosta de chocolate. Meu pai detesta chocolate. E ele não foi imposto a isso. Não foi alguém que disse para ele: não goste de chocolate. É ruim para os dentes. É uma questão de gosto. E esse gosto se desenvolveu de forma inata. É do próprio indivíduo. Não é a sociedade que determina. Ainda existem outros casos, como por exemplo de pessoas que nascem com características biológicas de um gênero e quando depois de um tempo descobrem que na verdade fazem parte de outro. Como é isso? Me explique. Aqui na descrição eu vou deixar 2 casos de 2 homens em 2 locais totalmente diferentes do globo, um na China, que sempre tem na China, e um na Inglaterra, salvo engano, em que ambos nasceram como menino, foram criados como menino, tiveram todo o seu desenvolvimento como menino, tinham gostos, peculiaridades, características de menino, e com determinado passado tempo acabou descobrindo que eles tinham um útero e ovários desenvolvidos. E aquilo que eles tinham achando que era um pênis, na verdade era um clítoris bem aumentado. E aquilo que eles achavam que era a falta de uma bolsa escrotal, na verdade era um protótipo de vulva. A natureza não é perfeita. A natureza não determina que nascerá só homens e mulheres. Existem muitos casos de intersexualidade que as pessoas simplesmente renegam por não conseguir entendê-los. Vamos agora ao famoso e famigerado projeto da deputada
Érica Cocai, do PT, e do próprio Jean Willis. O nome desse projeto de lei é Lei João W. Nery, que é um transexual, o primeiro transexual homem a fazer a cirurgia de mudança de sexo aqui no Brasil, né? Se você ler o projeto na íntegra, como eu fiz, você vai perceber que cai por terra o argumento de dizer que Jean Willis defende que as crianças mudem de sexo sem o consentimento dos pais, sem o consentimento das pessoas responsáveis. Ok, você pode interpretar da sua forma e acabar chegando nesse fator. Mas se você lê, de fato, o que diz lá é que, no caso da criança não conseguir a autorização dos pais ou responsáveis, a criança pode procurar a Defensoria Pública, quase que não sabe. A Defensoria Pública certamente vai acompanhar essa criança ou esse adolescente. Eu acho muita ingenuidade acreditar que a Defensoria Pública vai receber esse caso e vai dizer: ah, o seu pai não quer não, é? Tá bom, então vamos fazer aqui, vem pra cá que a gente já vai fazer a tua cirurgia hoje. É muita ingenuidade, eu quero acreditar que vocês não são tão ingênuos assim. Sabe, se você se der o trabalho de ler, você vai ver que a criança ou adolescente que quiser passar por esse processo, ele precisa estar acompanhado de um tutor legal, no caso, a Defensoria Pública. Vocês acreditam mesmo que a Defensoria Pública não vai chamar psicólogos, assistentes sociais, um grupo de médicos, uma junta médica, para analisar o caso e determinar, deliberar e dizer se pode ou não? Entende? Eu acho, honestamente, que é muita ingenuidade acreditar que seria tão fácil assim uma criança sair, ou imaginar que os comunistas da década de 60 vão voltar para comer criancinhas, ou sequestrar as criancinhas e levar as criancinhas para fazer mudanças de... Eu acho isso muito pós-apocalíptico, sabe? Eu acho muito exagerado. Alguém falou também, o procedimento, como você sabe, o procedimento de readequação de gênero, o procedimento, como você sabe, é na maioria das vezes irreversível. Sim, pode ser irreversível. E eu não estou discordando de você, eu estou apenas lhe informando que ele pode ser reversível, certo? Então existem algumas dezenas de casos de pessoas que mudaram, fizeram a sua readequação, não se adaptaram e retornaram, e depois, em outros momentos, perceberam que queriam voltar e voltaram. Tem um caso na Inglaterra de uma mulher, homem, que, no caso, eu acho que agora ela está no gênero masculino. Mas ela já foi e voltou tantas vezes, e é possível, é totalmente possível. É claro que é inviável. São cirurgias extremamente caras, processos muito caros e dolorosos. Quem passa por um processo desse realmente tem que ser muito bem acompanhado. Não é porque vai ser para sempre, é porque é um processo muito, muito, muito complicado e difícil. Eu falo porque eu conheci pessoas que passaram por esse processo. E precisa-se de um acompanhamento muito importante, muito sério, para que esse trabalho seja feito. Bom, tem uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, mas aqui vai. Eu não acredito que os médicos que participam desses processos, desses procedimentos, aceitem qualquer tipo de pessoa para fazer esse procedimento. Uma criança, por exemplo, que ainda não está bem formada, não está totalmente formada, ela vai passar ainda por processos biológicos, fisiológicos, que pode colocar tudo a perder e depois voltar para fazer todo o processo. Eu acho que, clinicamente, é uma perda de tempo, uma perda extremamente de tempo e de dinheiro, né? Então eu acho que a maioria dos médicos, claro que existem alguns calhordas por aí, que se pagando bem, que mal tem, né? Então vamos fazer aqui até em bebê, se for o caso. Em um determinado momento, a mesma pessoa fala, pessoas podem mudar de opinião. Me corrija se eu estiver errado, eu espero que eu não esteja errado. Eu quero acreditar que você está falando sobre mudar de opinião da readequação. Né? Eu acredito que tenha sido isso. Então, se for esse o caso, ok, até a nossa forma de fazer hoje aqui no Brasil vale a pena, porque demora bastante tempo e a pessoa tem bastante tempo para pensar, refletir e decidir se quer ou não fazer essa cirurgia. Mas se você quer se referir à mudança de opinião, de ser ou não ser trans, de ser ou não ser homo, isso não é uma opinião, isso é uma questão biológica. E aí é uma coisa que deve ser respeitada. Eu acho que foi a mesma pessoa, não lembro agora, mas que diz assim, se um menino se acha menina e quer se sentir menina, a troca de sexo é uma opção. Isso ele falou como discordando da opinião do Jean Willis, que teoricamente seria o cara que estaria dizendo. Mas sim, cara, seria uma opção sim.
A readequação ela é uma opção que existem casos, por exemplo, casos genéticos, vamos supor aqui a síndrome de Turner ou a síndrome de Klinefelter. Eu vou colocar aqui dois, eu espero que você entenda algum pouco de genética das aulas da terceira série, né, do ensino médio, que caiu inclusive no vestibular, Enem, etc., para você ver como é o genograma dessas pessoas. Em um deles você vai ver, na síndrome de Turner, você vai ver que existe a presença de todos os cromossomos corretos, porém lá no último par de cromossomos, seria o par de cromossomos sexuais, ao invés de ele ter XX ou XY, ele apresenta apenas o X. E aí fica X0. Esse zero, essa ausência do X ali, pode determinar a presença, por exemplo, maior de testosterona. E aí a pessoa com Turner ela pode ser mulher com características masculinizadas. Assim como em Klinefelter, por exemplo, você vai ter ali a presença de XX e mais um Y. E para a genética, a partir do momento que apareceu um Y, aquela pessoa é geneticamente homem, é geneticamente macho. No entanto, se você tem XX e um Y a mais, significa dizer que aquele X em dupla, ele pode estimular o desenvolvimento de características femininas. No entanto, aquele cara é um homem. Nem precisou passar por readequação. Agora, esses casos que eu estou colocando aqui, que são problemas gênicos, será que eles não merecem um tratamento diferenciado? Será que eles não merecem um olhar diferenciado sobre essa questão? E será que eles não poderiam se enquadrar nessa questão da readequação de sexo, ou no caso de gênero, para esses casos? Se, por exemplo, uma pessoa que seja Turner e ela tenha muitas características masculinas e acabe desenvolvendo desejo sexual masculino, será que ela não poderia fazer a cirurgia de readequação sexual para o gênero masculino? Ou será que uma pessoa com Klinefelter, que tem muitas características feminilizadas, tem um aparecimento de mamas, tem um aparecimento de uma silhueta mais afilada, tem o acúmulo maior de gordura na região dos quadris, será que essa pessoa, mesmo tendo Y, mesmo sendo homem geneticamente, será que ela não poderia entrar nesse contexto de readequação? Será que ela não poderia fazer o seu tratamento, fazer a sua cirurgia para se tornar uma mulher de verdade? Eu não estou dizendo aqui que é a forma correta de se fazer. Estou apenas levantando o questionamento. Chegamos à famigerada cartilha do MEC. Essa é barra pesada. Por que essa é barra pesada? Em todos os locais que eu pesquisei sobre ideologia de gênero, eu encontrei a mesma frase, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Essa frase fala sobre teóricos da ideologia de gênero. Percebe como essas duas coisas, como eu já falei, teoria e ideologia, são coisas diferentes? E aí você percebe como ela não se encaixa, essa frase ela é errada. O que me leva a crer que as pessoas que escreveram essa mesma frase são pessoas que não têm conhecimento mínimo e por isso não merecem credibilidade. É simples assim. Mas vamos lá. Sobre a cartilha do MEC. Qual é a real proposta da discussão sobre gênero na escola? Certa vez, Jair Bolsonaro perguntou a uma menina: quando você vai para a escola, não é para aprender? E ela disse: é. E se você chega lá e alguém te mostra duas pessoas se beijando para mostrar que isso é normal, você concorda que você vai aprender que isso é normal? Concordo. E essa é a função da escola? Essa é a função da escola. É mostrar que é normal a diversidade. E que por causa disso, as crianças que já apresentam um comportamento homossexual, homoafetivo, os adolescentes que entram na fase mais primata da espécie humana e têm essa característica homoafetiva, que essas pessoas não passem por violência, como passam alguns alunos meus. Eu tenho alunos que são homossexuais que todo dia sofrem violência. E nem importa o quanto eu, professor, fale para ele, gente, é normal. Não importa o quanto eu diga para as pessoas que é normal, elas não conseguem entender que em todas as sociedades humanas que já passaram na Terra, houve comportamento homossexual, homoafetivo. Então, o objetivo da escola, no caso, seria para normalizar e não normatizar. Normatizar é quando você torna norma. Todo mundo agora tem que ser homossexual. Isso nunca vai existir. Porque sempre vão ter pessoas hétero, cara. Sempre vão ter pessoas que têm desejo pelo sexo oposto.
Sempre. Assim como sempre apareceram pessoas que têm desejo pelo sexo oposto, que têm desejo pelo mesmo sexo, que têm desejo por uma porta, têm desejo por uma poltrona. A proposta, na verdade, ela é apresentar à comunidade escolar uma coisa natural, certo? É mostrar que existem sim, que é natural que existem pessoas héteros, cis, e que existem pessoas homo, e também existem pessoas trans, tá? Existem pessoas homo que continuam pessoas cis. Você deve conhecer algum amigo que é homossexual e não precisou fazer cirurgia de readequação. Essa é uma pessoa homossexual cisgênero. Ela permanece no seu gênero. Agora, existem pessoas que são homossexuais transgênero, que precisam sair do gênero em que nasceram e passar para outro. Percebe? Tem mais uma coisa. Se fala que essa cartilha do MEC, ela veio para incentivar a homossexualidade dentro das escolas. Não se incentiva algo que não pode ser incentivado. Eu posso incentivar o meu aluno a estudar mais. Eu posso incentivar o meu aluno a comer menos. Eu posso incentivar o meu aluno a fazer esportes. Eu posso incentivar o meu aluno a ler. Tudo isso são escolhas. Ele pode ou não ler. Ele pode ou não comer. Ele pode ou não estudar. Ele pode ou não fazer esporte. Eu não posso incentivar algo que não é incentivável. Não importa o quanto eu diga para uma pessoa hétero que é bom beijar a boca da pessoa do mesmo sexo, não importa o quanto eu digo. Se ela não gostar, ela não vai querer fazer. Não importa o quanto eu digo que é bom mergulhar numa banheira de Nutella. Tem gente que acha que aquilo tem textura de cocô e nunca vai mergulhar. Não importa o quanto eu diga para a pessoa que açaí é gostoso. Tem gente que acha que açaí tem gosto de terra. Não importa o quanto eu diga para uma pessoa homo quanto é bom beijar na boca de uma mulher, no caso, se ele for homem. Se ele não gostar de mulher, ele não vai beijar a mulher, não importa o quanto eu insista. Entende? É uma questão biológica, volto a dizer. Não é uma questão social, de que eu defino quem é que vai fazer o quê. É a pessoa que define, não é a pessoa que define, na verdade. É o seu construto biológico que define o que é que ela vai ser ou não. O que é que o MEC determina nessa discussão? Eu vou deixar aqui embaixo mais um link, porque está cheio de link aí, vocês se deleitem nesses links. Vou deixar mais um link, que o final dele é /livro102.pdf. Esse é o direcionamento que o MEC dá para os professores. Procure lá que você vai encontrar, certo? Inclusive tem umas partes bem interessantes que ele fala que a gente precisa saber lidar com as dúvidas e curiosidades das crianças. Não é para falar sobre tudo, inclusive. O MEC ele orienta e dá o direito do professor escolher se ele vai ou não responder certos questionamentos. Ninguém está obrigando ninguém a nada aqui. Mas o MEC fez a cartilha, que o Bolsonaro está com ela na mão. Bom, vamos lá. Agora é a parte mais importante desse vídeo sobre essa parte da cartilha. Essa cartilha não foi produzida pelo MEC. Essa cartilha não é uma cartilha. E isso que você chama de cartilha é um livro. O nome do livro, na verdade, é uma adaptação de um livro francês chamado Le Guide des Usus Sexuels. Por favor, se você encontrar esse livro em qualquer escola pública do Brasil, me mande a danada foto da escola, com o livro, que eu quero ver, porque eu trabalho na educação há 10 anos, 15 anos já quase. E eu nunca encontrei em nenhuma das escolas públicas que eu já trabalhei ou que eu já passei esse danado, essa cartilha. Nunca encontrei. Nunca chegou aqui, não vai chegar em lugar nenhum, porque essa cartilha não é uma cartilha, é um livro. Ela não foi comprada pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Ela foi comprada pelo Ministério da Cultura, que é totalmente diferente. O objetivo dessa cartilha não era ir para as escolas públicas, desse livro, não era para escolas públicas, era para ir para bibliotecas públicas. Você que me assiste, você conhece alguém que vai em biblioteca pública? Me apresente um. Me apresente. Você leva seus filhos para a biblioteca pública? Leva? Duvido. Duvido que você leve. Para sacramentar essa maldita dessa cartilha, o MEC não produziu, o MEC não imprimiu, o MEC não distribuiu, o MEC não fez chegar nas escolas. Se isso tivesse acontecido, os professores ficariam sabendo. Eu sou professor, não houve isso. Agora sim, tem uma coisa que eu posso falar para vocês.
Enquanto essa política que vocês defendem, inclusive, que eu já não defendo nenhum tipo de partido político, nenhum tipo de ideologia política, que para mim está tudo contaminado, está tudo no fundo do poço. Esse tipo de política que vocês defendem é que beneficiam esse tipo de compra desse tipo de material. Sabe por quê? Porque se o secretário, e aí o secretário não é o ministro da Educação, nem é o ministro da Cultura, é o secretário, inclusive está aqui, ó, secretário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Diversidade e Inclusão. Ouviu? Diversidade e Inclusão? Pronto. Esses secretários que estão lá são todos escolhidos por dedos políticos. No dia que o secretariado, que o ministeriado mude e deixe de ser indicado por político, o cara passa a entrar lá através de um sistema de prova, igual eu fiz. Eu fiz uma prova para poder ensinar para os alunos do ensino público. Eu tive que mostrar que eu sei ensinar. Eu tive que mostrar que eu sei de alguma coisa. Enquanto os concursos não forem feitos para ministro, enquanto os concursos não forem feitos para secretário, vai continuar essa porcaria que está aí. E você vai continuar aplaudindo quando o seu entrar. E quando o seu sair, você vai continuar vaiando. Ah, mas o MEC preparou o material, inclusive o André Lázaro, falou que ficou discutindo com a equipe até quanto centímetro estava a língua. Se a prova do cara despreparado que está dentro do danado de um ministério, que vai assumir uma pasta de uma secretaria extremamente importante como essa de diversidade e inclusão, que trata de minorias, e bota um cara despreparado. Então eu não sei se houveram outros materiais produzidos pelo MEC, aí sim, porque esse cara, o André Lázaro, ele era relacionado com o MEC, sim, e ele não tem nada a ver com o Ministério da Cultura, também não tem nada a ver com a cartilha, que vocês falam tanto. Nunca recebemos treinamento sobre esse material, nunca recebemos esse material, nunca nem vi, certo? Nunca chegou nas escolas. Então parem de esquentar o brioco de vocês com esse tipo de problemática, porque ele não leva a nada. Não existe esse material. Eu acho que Jean Willis é extremamente infeliz em algumas colocações que ele faz, mas assim como todos os políticos que estão lá, Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, Ciro, todo mundo, ele ou qualquer um, vão falar muito, porque a função deles é parlar mesmo, por isso que são parlamentares, tá? E eles têm também que ter o seu direito preservado de poder falar o que eles pensam, assim como a gente agora está falando o que a gente pensa. Claro que isso não isenta, por ser pessoa política, não isenta do questionamento. Tem que ser feito questionamento. Oposição deve existir, isso é democracia. Diferente do que algumas pessoas no passado, na década de 60, achavam, democracia não é só a aplicação da lei. O meu problema é com a injustiça. Assim como eu não gosto da injustiça de um lado, eu também não gosto da injustiça do outro. Por exemplo, eu não gosto quando alguém chega para mim e fala que o Bolsonaro é homofóbico. Ele dá declarações que soam de forma homofóbica, soam. Mas até o momento eu não encontrei nenhuma pesquisa ele dizer que odeia os homossexuais. Soar homofóbico é uma coisa, ser homofóbico é outra. Eu posso soar preconceituoso várias vezes no meu cotidiano. No meu cotidiano, como professor, eu posso soar preconceituoso. Não significa que eu seja, mas eu posso soar como preconceituoso. Assim como o Jean Willis pode soar como qualquer coisa que você acha, que não significa que ele é. Eu acredito que pessoas desacreditadas na política como eu seriam um excelente reforço para ajudar nos ideais de direita, por exemplo. Já que a gente passou por 13 anos de governo de esquerda, nós poderíamos, por que não? Pessoas desacreditadas na política como eu, poderíamos unir forças às pessoas da direita. Poderíamos. Só que qual é o grande problema? A direita militante que chega até mim é a direita que fala mentiras, que usa esse tipo de postagem, que usa certos argumentos falaciosos, que usa certas conotações fantasiosas, que usa o discurso do grito, que usa o discurso do você é burro, ou você é comunista, ou você é petralha, ou você é tudo isso, aquilo. E aí essas pessoas não me conquistam, não me convencem. Sabe por quê? Porque postagens como essa, do Jean Willis, com essa loira reaça aí, só enfraquecem a causa de vocês. Enfraquecem porque demonstram que a base ideológica de vocês não sobrevive sem o ataque, sem a mentira e sem a ofensa. E pessoas como eu, que não conseguem conviver com esse ideal de ofensa, de ataque, eu nunca vou me identificar com isso. E isso está na direita e na esquerda. Só que é nos extremos. E desses extremos eu não participo de nenhum.
Então é isso. Ficará aqui na descrição um monte de link aqui, para vocês. Estou olhando todos eles agora. E eu espero que eu tenha respondido a alguns de vocês. Espero que... Não quero convencer ninguém, eu quero só responder aquilo que me foi questionado. Tá? E gostaria de ter o meu direito preservado a falar sem ser tratado como um lixo qualquer.